Boa tarde a todos e todas. Eu sou Sérgio Luiz Costa Ferreira. Estou coordenando uma disciplina cujo nome chama-se Ciência e Sociedade. E no âmbito desta disciplina, nós estamos fazendo seminários multidisciplinares. E hoje eu, como coordenador da disciplina, apresentarei uma palestra, uma conversa sobre contaminantes emergentes. A plateia, os químicos analíticos, me desculpem, mas o meu texto aqui hoje é para atender a uma plateia diversificada. A minha linguagem será a mais simples possível, não entrarei em detalhes de como foi a quantificação, muito menos quanto foi o limite de detecção e quantificação. Sugiro a vocês ampliarem a tela, porque daqui a pouco eu vou mostrar algumas tabelas com resultados, com dados, e por conta de tirar alguns dados de revistas, de artigos, as tabelas em alguns momentos elas têm letras pequenas e para facilitar a observação seria importante que vocês coloquem na RMP utilizando a opção de tela cheia ou tela maior. Tá? Essa disciplina é dividida com o professor João Júnior Pereira Júnior, que é professor visitante do nosso programa de pós-graduação em Química, que vai ficar como mediador da palestra, vai fazer o levantamento das perguntas, coordenar as perguntas ao final da nossa apresentação. Então, eu vou começar a falar com vocês sobre contaminantes emergentes. O que é contaminantes emergentes? Meus alunos me desculpem esse slide cheio de informação, mas para não esquecer o conceito, o que está sendo conceituado como contaminantes emergentes, eu optei em colocar esse texto maior. Então, eles estão sendo definidos como compostos químicos ou materiais de ocorrência natural ou produzidos pelo homem que foram descobertos recentemente ou que se suspeita da sua presença nos compartimentos ambientais. Ou seja, são coisas que naturalmente já era conhecido da população. Alguns, o caráter tóxico foi recentemente descoberto. Outros representam uma preocupação enorme para as questões de saúde pública nos dias de hoje, não só no Brasil, como no mundo. Esses compostos não são necessariamente novos, podem estar sendo lançados no meio ambiente há muito tempo, porém a preocupação com seus efeitos nocivos aos ambientes e à saúde pública ocorreu apenas recentemente. Então, no âmbito disso, o que está sendo chamado de contaminantes emergentes? Fármacos, em geral, né, na hora que você está fazendo uso de uma medicação e no momento que você faz a excreção dessa medicação, desse fármaco em casa, isso vai para um esgoto, que vai para um rio, e que isso poderá ser tratado ou não, isso vai para o meio ambiente, de certa forma. Produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, drogas ilícitas, perfluorados, perclorados, nanomateriais, metais e metalóides, siloxanos, colesteróis, tudo isso constitui o que nós estamos chamando hoje de contaminantes emergentes, preocupação para a saúde pública do Estado, do município, do país e do mundo. Alguns exemplos bem reais de preocupação enorme, por exemplo, cosméticos, fragrâncias, compostos antimicrobianos, antioxidantes,
cremes preservativos, inseticidas, protetores solares, cujo consumo mundial vem aumentando exponencialmente na última década. Então, tudo isso é nocivo e está sendo jogado ao meio ambiente, em alguns na forma de líquida, que vai para os corpos d'água, outros até para o meio ambiente e constitui também uma poluição ambiental. Uma das preocupações muito grande, uma preocupação muito grande nos dias de hoje são os resíduos de salões de cabeleireiro. Na realidade, assim como nós temos coleta de resíduos em hospitais, deveria haver uma coleta, né? Eu nunca vi, talvez até seja uma ignorância minha, mas deveria haver e deve haver em locais mais civilizados um tratamento especial ao resíduo de salões de cabeleireiro. Por quê? Substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivos, corrosivos, essas soluções que são resíduos de salões de beleza, são substâncias altamente perigosas. E esses resíduos, não só os líquidos que são contidos dentro dos frascos, bem como os frascos, os tubos, os sachês, as luvas, o algodão, as toalhas, tudo isso deveriam ser coletados em embalagens adequadas, porque constitui um risco à população. Então, é uma preocupação muito grande hoje, né, a questão dos resíduos de salões de cabeleireiro. O gadolínio, já estamos falando de um metal, se apresenta hoje como uma preocupação mundial. Por quê? Ele é usado como contraste em ressonância magnética. Então, ele dá um resultado, ele apoia o diagnóstico de diversas patologias, entre elas câncer, doenças neurológicas e vasos sanguíneos. Então, ele é reconhecido pela eficácia e há quem diga que ele tem baixa taxa de reações adversas. Mas o que está ocorrendo é que, no momento, existe uma preocupação mundial com a quantidade de gadolínio que está sendo encontrado em corpos d'água, como no passado isso não ocorria. E já há relatos de que ele não é tão inerte, que ele não é tão... ele não tem efeitos adversos como no passado era defendido. Então, aqui na UFBA mesmo já existe um grupo de pesquisa, o grupo da professora Vanessa, que está inclinada em avaliar o teor de gadolínio em águas residuais da cidade de Salvador. Muito pertinente esse trabalho, por sinal. Bem, o antimônio durante muitos anos e até hoje é utilizado no tratamento da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença muito antiga, né, da era da antiguidade, e o tratamento sempre foi feito utilizando compostos orgânicos de antimônio. Em 2009, um grupo de professores alemães começaram a avaliar os efeitos tóxicos do antimônio e concluíram que ele não era tão inerte quanto parecia. E, em função disso, foi estabelecido um workshop em 2011, coordenado por um grupo alemão, né, com a ideia de discutir justamente as questões do antimônio no meio ambiente. Em 2011 aconteceu esse evento, o terceiro ocorreu em 2015, né, e em maio de 2015, sempre coordenado por alemães. Em 2011, essa revista, da qual eu sou professor associado,
liberou um número exclusivo de trabalhos referentes a efeitos de antimônio no ambiente. Então, vários trabalhos. Eu destaco, inclusive, esse artigo de revisão, que é um dos artigos da revista que aponta uma série de observações importantes. Então, muitos grupos de pesquisa de todo o mundo se declinaram na identificação de efeitos deste elemento, resgatando dados desse elemento em corpos d'água, em todo o ambiente, no ambiente como um todo. E eu também, considerando que os dados naquela época, 2011, 2010, os dados referentes a antimônio no Brasil eram muito poucos, eu também fui um dos pesquisadores que adotei o antimônio como elemento de estudo. Em função disso, fizemos alguns trabalhos. Ixi, que olho aqui. Publiquei. Meu Deus, essa RNP me deixa doido. Não, peraí. Tá. Então, o nosso primeiro trabalho foi estabelecido em colaboração com o professor Miguel de la Guardia. Foi um trabalho envolvendo um estágio de doutorado de sanduíche na Universidade de Valência. E nós fizemos a determinação de antimônio, um trabalho de análise de especiação de antimônio em alimentos marinhos. Então, de falar um pouco da especiação. A especiação, ela, em uma linguagem simples, é uma análise química onde nós temos a capacidade de determinar quanto tem da espécie e a forma como essa espécie se apresenta. Então, neste caso, nós determinamos antimônio 3, antimônio 5, não é? E lembrando que a espécie de antimônio 3 é uma espécie mais tóxica do que o antimônio 5. Aqui no Brasil, em colaboração com o grupo do professor Jailson, nós fizemos também um trabalho de especiação inorgânica de antimônio em material particulado e constatamos que a maior parte do antimônio presente estava na forma de antimônio 5, o que foi uma boa conclusão na época que nós desenvolvemos esse trabalho. Realizamos também um trabalho de análise de especiação de antimônio em sedimentos do rio São Paulo, aqui no estado da Bahia, na Bahia de Todos os Santos. A tese de doutorado de Mário, e nós constatamos que os teores de antimônio 5 são maiores do que os teores de antimônio 3. O que também nos deu podemos concluir que a toxicidade do sedimento seria menor, a preocupação foi menor em função disso aí. Fizemos também em músculos de peixe, e realizamos isso em amostras coletadas em Madre de Deus e Bom Jesus dos Pobres. Um outro trabalho foi desenvolvido também no âmbito desse elemento, foi desenvolvido na Espanha, em Palma de Mallorca, no grupo do professor Vitor Cerdá. Aqui já um trabalho do doutorado de sanduíche do meu aluno Mário Silva Júnior. Aqui, em função da nossa experiência já na detecção de antimônio, nós colaboramos no grupo do professor Mário Gulino, no desenvolvimento de um método usando um sistema automatizado. E
em 2019 nós publicamos um artigo de revisão nessa excelente revista de Química Analítica, descrevendo as questões de análise e especiação de antimônio em amostras ambientais. Então, é a contribuição que nós fizemos, utilizamos justamente o espaço do antimônio na época que nós começamos a trabalhar. Poucos dados eram reportados em relação ao Brasil e aproveitamos, em função de um projeto do CNPq, nós fizemos uma série de trabalhos dentro dessa linha desse elemento químico. Mas a minha vida de químico analítico, lidando com espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, me deu sempre condições e minha paixão pelos metais e os metalóides sempre foi muito grande. E aí, em função disso, desenvolvemos uma série de trabalhos envolvendo amostras reais, em alguns momentos amostras referentes a projetos específicos, outras projetos ligados a empresas, projetos, alguns desenvolvidos no âmbito daquele CT Petro, CT Hidro, que saudade temos desse tempo, né? Então eu vou mostrar a vocês algumas coisas que eu fiz utilizando espectrometria, sempre espectrometria, envolvendo contaminantes e em amostras reais. O primeiro trabalho que eu trago aqui agora é a questão da contaminação do silício em nafta. Ora, nós estamos tratando de contaminante, sempre olhando eu humano. Ocorre que na indústria petroquímica, alguns metais são também contaminantes para os produtos. Então, no caso do silício, existia uma preocupação na época, na Petrobras, em determinar o teor de silício na nafta, porque ele fazia a contaminação dos catalisadores usados nos processos. Então, por conta disso, nós desenvolvemos um trabalho, foi a tese de doutorado de Joana Angélica, que era funcionária da Petrobras, na determinação de silício em nafta. Então, nesse caso aí, envolve... nós conseguimos encontrar silício na faixa de 30, no artigo nós colocamos 3 amostras, mas encontramos amostras de silício variando de 30 a 65 microgramas por litro de nafta. Um outro trabalho que também fizemos no âmbito do CT Hidro foi um trabalho voltado para a determinação de água potável em amostras coletadas na cidade de Santa Amaro. Como muitos de vocês sabem, Santa Amaro sofreu extremamente com a contaminação devido a uma fábrica que se instalou na cidade há muitos anos atrás. E a fábrica, de forma irresponsável, saiu distribuindo toda a escória que era gerada dentro da empresa, passava para as pessoas para que elas utilizassem nas suas construções. Então, muita gente utilizou a escória da fábrica como se agregando a cimento e absurdos, tipo fazendo forro de uma fonte de coleta de água, utilizando esse material extremamente contaminado com altos teores de chumbo e de outros metais. Então, durante um tempo, e até hoje, existe a comunidade de Santa Amaro sofreu muito e sofre. Muitos trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos em função disso, tanto na área médica, quanto na área ambiental, como na área dos tratamentos neurológicos, inclusive, causados pela contaminação do chumbo. E nós fizemos projetos voltados a
avaliar a água potável. Claro que isso já foi feito em 2011, acredito que 2010 mais ou menos. Então foi o que nós fizemos. Nós coletamos 20 amostras de água potável em diferentes localidades da cidade. Então subimos o morro, descemos o morro, fomos próximo à região da fábrica e ao lado oposto fomos ou seja, pegamos o mapa de Santa Amaro e fizemos uma distribuição de onde pegar as amostras, no sentido de termos uma amostragem real, uma coleta de amostra que, na realidade, fosse mais representativa daquilo que estava sendo consumido como água potável dentro daquela cidade do Recôncavo Baiano. As amostras foram coletadas ao longo de toda a cidade e com a preocupação de pegarmos as amostras de água em locais que tinha um fluxo de água contínuo, por exemplo, restaurantes, mercadinhos. Evitamos pegar, por exemplo, dentro de uma residência, porque poderíamos pegar ou seja, a análise foi feita em um dia e com a preocupação de pegar sempre em locais onde havia uma circulação de água bastante intensa dentro daquele sítio de amostragem. Todas as amostras foram coletadas em triplicatas e analisamos cádmio e chumbo. E, graças a Deus, essa informação foi passada para a Prefeitura de Santa Amaro. O secretário de Saúde de Santa Amaro, inclusive, veio para a defesa de dissertação de mestrado do aluno João Vitor, que foi quem fez esse trabalho, e era muito bom ir passear em Santa Amaro com todo o grupo de pesquisa, passávamos o dia em Santa Amaro, foi muito oportuno esse trabalho. E, para nossa felicidade, nós concluímos que, nas 20 amostras analisadas, o teor de chumbo variou de 2,3 a 6,2, o que foi gratificante, porque, na época, o Ministério da Saúde estabelecia como limite para chumbo 10 microgramas por litro. Então, foi um trabalho que nós ficamos muito felizes em ter dado essa resposta à comunidade de Santa Amaro, terra de Caetano, de Gil e da nossa eterna Dona Canoa. Bem, o chumbo sempre nos surpreendeu e, durante uma tese de doutorado de um estudante, também nós tivemos uma surpresa com o chumbo. Meu aluno Lindomar Andrade Portugal fez análise aí já foi trabalhos com medicamentos, e nós fizemos análise de antiácidos preparados com alumínio e preparados com magnésio. E a surpresa foi enorme. Por quê? Nós encontramos alguns antiácidos de alumínio com a concentração de chumbo em torno de 116 microgramas por mililitro. Foi um dado absurdo, ficamos bastante assustados. Porém, isso é muito fácil de ser explicado. Por quê? O minério de alumínio é rico em outros elementos também. Claro que com um teor baixo, mas o minério de alumínio, o minério de ferro, ele contém todos uma boa gama de outros metais. Então, em outras palavras, significa dizer que o alumínio utilizado na preparação deste antiácido não deve ter sido sofrido um processo de purificação que lhe desse condições de garantir o uso para a preparação de antiácidos. Na época, nós ficamos bastante assustados, nós conversamos com o grupo de contaminantes inorgânicos da Fiocruz do Rio de Janeiro,
que estava fazendo uma legislação, que nos informaram que estavam fazendo uma legislação sobre traços de elementos químicos em medicamentos. Não sei se isso já tem na praça, mas na época não existia nenhuma informação a respeito dos limites estabelecidos. A preocupação, todo o trabalho foi validado usando o ICP-MS, e observem, por exemplo, teve uma amostra, que inclusive era uma amostra infantil, que chegou a ter 284 miligramas por mililitro. Ora, algumas pessoas fazem uso de antiácido com muita frequência, às vezes com muita quantidade. Então, ficamos muito assustados com esses resultados, comunicamos isso à Fiocruz, um grupo do Rio de Janeiro que trabalhava com contaminantes inorgânicos. Vamos falar agora de uma situação mais simples. Cádmio em arroz. Tradicionalmente, o cádmio, por exemplo, se você tem a lavoura de cádmio é altamente contaminada, a lavoura de arroz poderá ser altamente contaminada por cádmio se os fertilizantes utilizados tiverem esse elemento em grande concentração. Então, a lavoura de arroz tem o poder de captar o cádmio, de extrair o cádmio, fazendo com que o arroz seja um dos elementos que pode indicar a presença de cádmio nos solos. Então, num trabalho de dissertação de mestrado, um aluno nosso, Douglas, essa tabela aí está um pouquinho pequena, nós fizemos análise do arroz, do cádmio no arroz cru, o arroz depois de lavado e o arroz após o cozimento. E aí, nós concluímos o seguinte, por exemplo, quando você faz a lavagem do arroz, a quantidade que você perde é mínima, ele está realmente muito preso ao arroz. Então, por lavagem, você não tira porque ele não é superficial. E quando você procede o cozimento, você chega, a depender do arroz, parboilizado ou não parboilizado, você chega à faixa de 70%, nós encontramos de 68% a 81% ainda de cádmio residual. Ou seja, o cádmio, por cozimento, ele não é extraído. Você não perde o cádmio que está localizado no grão de arroz. Um outro trabalho que fizemos com alimentos foi a tese de doutorado de Wenderson Barbosa, orientado por professora Ana Maria Pinto dos Santos, mas que teve a minha participação também, onde o Wenderson fez a determinação de chumbo em suplementos de ferro usados no tratamento de anemia. Aí a mesma coisa. Se o minério de manganês, se o minério de alumínio não tem um grande tratamento para ser utilizado pelas empresas fabricantes de medicamentos, em algumas situações nós encontramos também nos suplementos de ferro utilizados para o tratamento de anemia. Então, encontramos amostras, por exemplo, que tinham de chumbo na faixa de quase 7 microgramas por grama. 7 microgramas por grama. Isso é muito, considerando que, principalmente, que quem faz tratamento de anemia utiliza os suplementos de ferro com uma certa frequência e, periodicamente, sempre está tendo que controlar
o ferro, né, no sangue e, quando necessário, tem que fazer o uso do suplemento. Então, é um risco, hoje em dia, você, a depender do produto que você está utilizando, você ficar às cegas sem saber o que é que contém efetivamente naquele medicamento. Por isso que, às vezes, o barato pode sair caro. Não quero associar de maneira nenhuma que um medicamento mais caro necessariamente passou por um processo de purificação daquele metal que é a base do medicamento. Mas, para nós pensarmos e discutirmos melhor, vamos refletir melhor em relação a esse parâmetro. Esse tema foi tema também do trabalho de doutorado sanduíche de Wenderson, realizado em Santiago de Compostela, com a professora Pilar Barmejo, né? Onde ele fez análise de determinação de arsênio e cromo, também em suplementos de ferro. E nós encontramos resultados cromo total. Aqui eu tenho resultados de cromo total, onde vocês podem observar que tanto amostras brasileiras como algumas amostras espanholas também foi encontrado o arsênio. Então, em uma amostra brasileira, por exemplo, nós encontramos 1,5 e encontramos 6,9 de cromo. Em uma amostra espanhola, nós encontramos uma amostra com 0,11 e 0,86 de cromo. Na análise de especiação, foi constatado que a maior parte do cromo presente está na forma de cromo 3, o que foi um dado positivo, considerando que o cromo 6 é muito mais tóxico, que o cromo 6 é tóxico e o cromo 6 é tóxico e o cromo 3 é benéfico à saúde humana. Trabalhamos também no nosso laboratório investigando também a composição química de alimentos. E nesse trabalho, recentemente publicado, nós fizemos a avaliação das folhas de mostardas e diferenciamos a composição química em função da forma de cozimento. Então, a amostra crua, tivemos análise da amostra crua, amostra cozida em banho de vapor, né? A mostarda é uma folha utilizada, por exemplo, em dietas. Então, você pode comer ela, você pode fazer a ingestão dela na forma crua, na forma cozida em banho de vapor, e na forma cozida em fogão e na forma cozida em micro-ondas. Qual a preocupação? Quando nós fizemos essa modalidade diferente, nós queremos saber o quê? Nós queremos saber se durante o cozimento, não é, com todo um controle de mesma quantidade de água e adaptando as condições reais que são utilizadas num fogão, num banho de vapor e no micro-ondas, nós fizemos esse trabalho. Pois bem, esse gráfico que ora apresentamos, eu posso dizer a vocês o seguinte: essas amostras aqui vermelhas são as amostras cruas. Em seguida eu tenho essas amostras aqui em violeta, que são as amostras que foram cozidas com vapor de água, como se fosse um banho-maria. Em amarelo são as amostras em fogão, e as amostras em azul são as amostras cozidas no forno de micro-ondas. Então, esse quadro, ele consegue, de forma bidimensional,
agrupar, mostrar como essas amostras se organizam dentro desse plano XY. E esse quadro já evidencia que a concentração de metais, que depois eu vou mostrar a vocês, quando você tem a amostra crua, que é essa amostra vermelha, as amostras vermelhas que foram analisadas de diferentes localidades de Salvador e do estado, têm uma composição muito diferente das amostras cozidas com o forno de micro-ondas. E, obviamente, significa dizer que o micro-ondas faz com que os elementos que estão agregados, que estão dentro da folha, eles são extraídos, eles saem da folha e passam para solução. Então, se você fizer a ingestão desta folha com o líquido, se não for um metal volátil, você vai fazer a mesma ingestão se você estivesse utilizando a folha crua. Mas agora aqui tem os resultados. A tabela está muito... Se vocês ampliarem a tabela, talvez facilite a vida, a observação. Mas, por exemplo, no caso do bário, a amostra crua tem 4,3 miligramas para 100 miligramas. Quando você faz ela em banho de vapor, isso cai para 2,7. Embora pelo desvio padrão aqui, eu não posso dizer que há diferença entre a amostra crua e a amostra cozida com o banho de vapor. Mas em relação ao potássio, que tem concentrações bem maiores nesta folha, é essa coluna daqui, tá certo? Onde tem uma seta, as concentrações caíram consideravelmente. Quando eu tenho a amostra crua, ela tem 121, em média, uma média de 121. Quando cozida em banho de vapor, cai para 122. Quando cozida em fogão, 57. No caso do fogão, nós utilizamos um bico de Bunsen para simular um fogão. E no micro-ondas, ela cai para 28. Então, qual é uma informação importante, por exemplo, para pessoas que fazem o controle de potássio por questões de rins, por exemplo. Na época eu estava com meu pai com esse controle, tudo que se comer, se tem que verificar se o teor de potássio, tinha que olhar, está sempre controlando por uma tabela de composição de alimentos. Por exemplo, não pode comer banana de jeito nenhum, a não ser que seja banana cozida para extrair o potássio. Então, fica a dica: se alguém quer controlar o teor de potássio em um alimento, esse nosso trabalho aqui evidenciou que no caso do micro-ondas, a retirada é muito mais eficiente do que se você faz o cozimento no fogão. Por outro lado, isso significa dizer também que você está perdendo os nutrientes que são ideais para um alimento, né? Mas no caso do controle de potássio, é razoável que você faça o cozimento utilizando o micro-ondas. Eu vou mostrar a vocês agora 2 trabalhos referentes a contaminantes em fertilizantes, lembrando, inclusive, a quantidade de fertilizantes que é utilizado na nossa lavoura, não é? Daí a preocupação de termos frutas, legumes orgânicos, justamente por conta disso aqui. Então, o Samuel, em 2009, determinou arsênio total e arsênico 3 em fertilizante à base de fosfato e rochas de fosfato, que são utilizados como fertilizantes, as rochas de fosfato também, né? E, para vocês terem uma ideia, cada quilo de fertilizante de fosfato, esses que foram utilizados, tem em torno de 20 miligramas de arsênio total. E desses 20 miligramas, 5 miligramas está na forma de arsênio 3, que é o arsênio mais tóxico.
Então, quando você pensar a quantidade de fertilizante que é utilizada naturalmente na lavoura, é uma preocupação muito grande que nós temos que ter com esses contaminantes. Aqui nós temos um exemplo envolvendo mercúrio em fertilizante à base de fosfato. Os dados também são assustadores. Observe que a legislação, inclusive, admite o seguinte: se for o superfosfato, que tem em média 18% de P2O5, o limite é 0,90 miligramas por quilograma. Se você vai utilizar um fertilizante cujo teor de fosfato seja maior, o teor de P2O5 é maior, 42, então o limite é um pouco maior, 2,1. Por quê? Se você vai utilizar esse fertilizante, que tem um maior teor de fosfato, você vai colocar na sua lavoura uma menor quantidade de... Você vai precisar de menos de fertilizante à base de fósforo, e por isso o limite é maior do que esse daqui, que você só tem 18% de P2O5. Então, os resultados, nós encontramos amostras com 0,32 miligramas por quilograma de 0,32, 0,37, 0,57 miligramas de mercúrio por quilograma de fertilizante à base de fosfato. São concentrações relativamente altas, à medida que nós temos que pensar que a quantidade utilizada diariamente na lavoura, não só brasileira, como mundialmente, é muito grande, né? Então, isso obviamente depois vai para os alimentos vegetais que são consumidos por nós diariamente. Considerações finais. Os contaminantes emergentes, hoje nós temos uma gama, tenho certeza que amanhã vai aparecer outros, né? Certamente vão aparecer outros, além desses que eu listei aqui. A questão dos produtos de higiene pessoal é uma preocupação muito grande, bem como os salões de beleza. E, por exemplo, em São Paulo, existe, por exemplo, a professora Valnice tem um projeto enorme de controle de produtos de higiene pessoal em amostras do setor de tratamento de água da cidade de São Paulo. O gadolínio é uma preocupação. A professora Vanessa já tem bastante domínio sobre isso, tenho lido já algumas coisas citando a professora. O arsênio, que sempre foi o grande vilão, né? Irmão do antimônio, irmão do selênio, o arsênio sempre foi um vilão. Eu já vi filmes onde o arsênio era utilizado como veneno, filme, novela. No entanto, alguns pesquisadores portugueses estão fazendo alguns estudos onde tem demonstrado que o arsênio, na presença de selênio, a toxicidade do arsênio é diminuída. Então, tem um grupo de pesquisadores portugueses que acreditam, estão demonstrando que a toxicidade do arsênio é consideravelmente menor na presença de selênio. Outro dia eu vi na televisão uma notícia muito animadora sobre o uso do tratamento do câncer infantil, resultados assim bastante promissores. Então, por que eu estou trazendo isso? É o que eu vou dizer aqui agora. A ciência é muito complexa.
sabemos muito pouco da toxicidade e da essencialidade dos elementos químicos. Vamos ter ainda muitas surpresas. Então, a geração que está por vir, vocês jovens que estão estudando, ainda vão se surpreender com muita coisa. No passado, os antigos estocavam o vinho, na época em Roma, estocavam o vinho em vasilhames de chumbo, porque o vinho ficava muito mais, com um sabor muito mais apreciável. Depois, precisou morrer muita gente para descobrir que o chumbo era um elemento que causava grandes prejuízos à saúde humana. Então é isso, foi o que eu tentei passar para vocês, trazer essa discussão, principalmente as questões que estão no nosso dia a dia, não é? Quem já viu, por exemplo, um controle daquilo que é, ao você fazer a lavagem do cabelo no salão de beleza, toda aquela tinta que é lavada, não é, ao longo do todo dia, será que tem algum controle da quantidade de resíduo que vai para a corrente? Não acredito. Hoje, nos nossos laboratórios, se nós utilizamos 10 mililitros de um frasquinho contendo mercúrio, contendo chumbo, nós fazemos o descarte em um local apropriado e isso segue para um tratamento. E eu espero que algum dia a gente consiga ver essa preocupação também dos emergentes, dos contaminantes emergentes no nosso dia a dia. Então, Júnior, a palavra é sua agora para você ver se tem alguma pergunta. Vou abrir a câmera para que vocês me vejam. Quem quiser perguntar, talvez possa se apresentar e fazer as perguntas. Seu Sérgio. Oi. Tem uma pergunta da Evelyn Daiane. Ela diz: professor, parabéns pela palestra. Qual é o principal desafio encontrado na recuperação e tratamento de áreas contaminadas por contaminantes emergentes? Espera aí, deixa eu acender a luz, que só um momento. Está escurecendo. Qual é o principal desafio encontrado na recuperação e tratamento de áreas contaminadas por contaminantes emergentes? Olha, Evelyn, eu acho que primeiro tem que saber qual é o contaminante. Não é fácil de responder isso. Eu diria que vai depender do contaminante, vai depender do tamanho da área, então que tipo dos recursos que são disponíveis. Não é, essa pergunta não é fácil de responder, não. É muito difícil, tem muitas variáveis nesse modelo aí que precisam ser equacionadas para poder chegar a uma resposta. Muita gente parabenizando a palestra. Você está lendo o bate-papo? Está vendo? Estou. Eu queria pedir à professora Vanessa se ela pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a questão do gadolínio, que eu não tive tempo de levantar mais dados, mas eu sei que ela está sendo uma especialista dentro do Brasil, está com uma tese de doutorado. Vanessa, você pode fazer isso? Oi, Sérgio, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Só um minutinho. Tá bom. Eu só não vou abrir a câmera porque minha internet está muito ruim aqui em casa. Não, tranquilo. Veja, então a questão do gadolínio é um problema relativamente recente
que a gente descobriu a dimensão dele, né? Ele o gadolínio, ele pode ser utilizado em majoritariamente 4 formas diferentes, como agente de contraste, e ele é muito eficiente na melhoria das imagens, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, se as pessoas têm problema renal, ou se as pessoas têm que fazer uso frequente desse contraste, pode haver, sim, efeito adverso e acumulação desse gadolínio em uma série de tecidos, inclusive no tecido cerebral. Mas o grande problema são para os pacientes que têm são os pacientes que têm realmente dificuldade com a eliminação desse produto, que é toda feita através da urina. O que a gente tem feito é trabalhado né, na UFBA em 2 linhas específicas. Uma delas é a gente está trabalhando com a quantificação de quanto gadolínio está chegando nos oceanos em um modo geral. Então, a gente está trabalhando com emissários submarinos do Brasil, por exemplo, aqui de Salvador, do Rio de Janeiro, e algumas outras regiões do mundo, como da Califórnia, de Vancouver, no Canadá, da região de Mônaco, Taiwan, etc. Então, a gente está trabalhando essas amostras de água do mar para ver quanto desse contaminante, que por ele ter um tempo de vida muito longo no ambiente, ele não se degrada facilmente, seu tempo de vida no ambiente de pelo menos alguns meses. A gente percebe que ele funciona como um bom traçador de dispersão de esgotos. O outro trabalho que a gente está fazendo agora é em função da grande permanência desse ambiente, desse elemento no ambiente, é fazer uma série de testes para ver como é que funciona a estabilidade desse componente, variando salinidade, variando condição de material particulado em suspensão, variando pH, para tentar, de fato, quantificar, né, as taxas de degradação. E mais recentemente eu tenho uma postdoc, que é a Laís, que está trabalhando com a gente e que está com os resultados muito legais, que a gente descobriu, a gente mediu gadolínio antrópico em água de torneira, em água doce. Isso não foi feito aqui no Brasil. Isso foi feito em alguns outros lugares, como por exemplo na Alemanha, e a gente está fazendo essas medições aqui agora no Brasil, e a gente obteve a informação de que esse composto, se na via injetável, como contraste, ele não tem maiores efeitos adversos para a maior parte da população, a gente está vendo que esse elemento, quando ingerido via água contaminada, 90% dele é bioacessível para nós, seres humanos. Então, isso está dando uma outra dimensão no trabalho. Então, a gente está trabalhando aí nessa linha. Obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho disso aí. Não, muito interessante. Eu vi alguns dados, com seu nome, inclusive, situações dessa preocupação do gadolínio, né, com essa questão dele, que está sendo apontado como uma preocupação mundial, né? E vi que você estava inserida nesse contexto. Gostei muito de você ter participado e foi ótimo, porque é para esclarecer a comunidade. Eu lendo sobre esse material para fazer essa apresentação, eu fiquei muito assustado com essa questão dos salões de beleza. Hein? Eu acho que a gente tem um problemão aí, sim. Não é? Então, quem pinta eu nunca li nada a respeito, mas eu desconfio que a gente tem um problema interessante aí para estudar. E os relatos é que a preocupação começa não só com a tinta do cabelo, mas também com todo o material que é utilizado, por exemplo, o sachê, o tubo. Então, quem pinta o cabelo não tem noção do que está jogando na hora que está lavando a cabeça.
Não, não, é um monte de química super pesado. Eu É, pinto meu cabelo, eu não penso nisso, eu concordo, eu confesso. Pensar nisso não eu dá para como não pensar pinto o mais. meu, você é uma química, química ambiental, né? Então é uma preocupação. Você imagine, por exemplo, grandes salões, será que existe esse controle? Porque os hospitais têm o controle do lixo, Mais ou mas menos, viu, Sérgio? Porque o gadolínio mesmo, aqui em Salvador, a gente pegou gadolínio em regiões que recebem efluentes de hospital e não existe tratamento que recupera isso. Então, acho que a chance de ter qualquer tratamento desse tipo em salão de beleza é mínima. O gadolínio, por exemplo, nem os, assim, tratamento terciário recupera um pouco dele, mas em qualquer outro processo, não. Então, existem outros contaminantes emergentes em situação parecida também. Então, eu acho que o que vai para a torneira em salão de beleza vai tudo para a rede de esgoto, e no nosso caso de Salvador, vai tudo aqui para o mar, né, através dos nossos emissários. sim, 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 sim. Pois Obrigada, bem, viu, Sérgio? mais alguma pergunta? Adriana Costa Ferreira, o que é mais necessário? Não tem perguntas? Tá certo, Adriana. Então, quero agradecer pela plateia, pela pararem para me ouvir agora, durante essa hora, falar do meu prazer de conversar com vocês. E é isso. Essa disciplina está ocorrendo toda quarta-feira, aí com temas bastante distintos. Então, muito obrigado. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Tchau, meus alunos. Tchau, Vanessa. Tchau, Jorge, Adriana, Maeli, Kleber, Sheilane, Adriana, minha filha, Costa Ferreira, Gisele, Maeli, Alisson. Alisson, hoje eu vi uma reportagem do prefeito de Porto Seguro. Rapaz, fiquei assustado. Ele disse que vai dar o kit coronavírus aos turistas. Quando os turistas chegarem no aeroporto de Porto Seguro, já vai receber o kit. Cloroquina e uma outra lá que eu nem lembro o que foi. Você não está gravando mais não, né, Júnior? Sérgio, eu não tenho acesso à gravação, é você.